Aqui no Tudo Mais eu tenho a alegria de receber a médica Thaís Moura. Um ótimo dia para você. Que maravilha, que bom que deu certo e vamos aqui falar sobre alergias. Espera aí que a gente não está te ouvindo. Vamos lá. Agora sim. Será que agora? Bom Sim. dia, tudo bem? Bom dia, doutora. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no Tudo Mais. Um ótimo dia para você. Vamos falar de alergia? Vamos, obrigada pelo convite, eu que agradeço. Vamos sim. Então vamos lá, doutora, explica pra gente o que é alergia, né? Assim, é uma resposta do nosso corpo, o nosso corpo produz anticorpos, como que é isso? Vamos lá, explica pra gente. Pela introdução que você deu, é basicamente isso, é uma resposta do nosso sistema imunológico contra as diversas substâncias que estão no ambiente. Por exemplo, a poeira, os ácaros, o nosso corpo produz anticorpos contra eles, o anticorpo da alergia é o IgE, que a gente chama, e a partir daí, quando tem contato com essas substâncias do ambiente, seja um ácaro, seja um alimento, são liberadas algumas substâncias. A principal delas é a histamina, que é o mediador, a substância principal da alergia, que dá coceira, vermelhidão, pode dar inchaço. E, assim, o ácaro, a poeira é um deles, mas, como você falou, alimentos também podem estar relacionados, pelo de animal é outra possibilidade. Olha só, então vamos falar um pouquinho, vamos destrinchar aí todos esses tipos de alergias. Eu tenho até uma listinha aqui que eu fiz, olha só. Temos exemplos como você disse, né? Ácaros na poeira, fungos, medicamentos, pelos de animais, nozes de todas as variedades, picada de inseto, alguns tipos de plantas, frutos do mar, pólen e até mesmo metais, né? Como prata, por exemplo, pode dar alergia? Pode dar alergia. Aí é um pouquinho diferente o mecanismo do que eu tinha falado agora, porque essas alergias de metal, de níquel, por exemplo, que é o que tem nas bijuterias, são mais dermatites de contato, que a gente fala, que costumam ser mais tardias, depois de ter exposição, ter contato com a pele por um tempo, pode haver uma sensibilização, essa pele pode ficar mais sensível a essas substâncias e aí começar a apresentar alguns sinais de dermatite. Então, os metais seriam mais nesse sentido das dermatites de contato que a gente fala. E o que faz, né? O que leva uma pessoa a ter uma alergia, por exemplo, né? Já vi gente aí que tem alergia até mesmo de suor, né? Do próprio suor. Por quê? Cada organismo é de um jeito, o que acontece? Na verdade, a origem da alergia ela é multifatorial, que a gente fala. Existem fatores genéticos, então alguma história familiar, tem alguma alteração no gene que a gente ainda não sabe exatamente qual, junto com fatores ambientais, ou seja, exposição maior àquelas substâncias. Então é um conjunto de fatores. Quando a gente fala na alergia ao suor, por exemplo, a grande maioria são aquelas dermatites atópicas que as pessoas apresentam, o que é a dermatite atópica? É ter uma pele mais sensível, mais exposta ao ambiente. E o suor é um dos fatores que exacerba, que faz ter crises. Então, o contato da pele com o suor irritaria mais, seria mais nesse sentido. Aí acaba surgindo aquela ideia de que tem alergia ao próprio suor. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre alergia alimentar, né? Não sei se é uma percepção minha, mas parece que ultimamente muitas pessoas falam, eu sou intolerante à lactose, eu sou intolerante a glúten, né? Intolerante a vários alimentos. Isto é uma alergia, é isso? É a mesma coisa? Não, não é. Isso é importante, é até um ponto bem importante e realmente uma dúvida bem frequente.
interessante diferenciar, entender a diferença entre um e outro. Quando a gente fala em intolerância a um alimento, é porque a gente não tem uma enzima necessária para poder metabolizar, digerir bem aquele alimento. Vamos lá, a lactose, que é o mais comum e muita gente tem apresentado intolerância à lactose. O problema aí, no caso da lactose, é a falta da enzima lá no intestino para poder digerir o açúcar do leite. E aí, os sintomas que aparecem nesses casos são distensão da barriga, dor abdominal, mais sintomas gastrointestinais. Quando a gente fala da alergia ao leite, no caso é a alergia à proteína do leite. E aí o mecanismo seria aquele que eu tinha falado, de ter contato e produzir um anticorpo contra a proteína do leite. Nesse caso, as reações costumam ser um pouquinho mais graves, que são os sintomas da pele, a vermelhidão, a coceira, o inchaço. Alergias mais graves podem dar sensação de falta de ar, chiado no peito. Então, alergia e intolerância são coisas diferentes. Olha só que curioso, importante a gente saber isso, né? Agora sim, uma pessoa que tem alergia a camarão, por exemplo, né? Ou a castanhas, né? Conheço pessoas que têm alergia a castanha de caju, castanha do Pará. Quais são os riscos para essas pessoas, por exemplo, se elas consumirem sem querer ali um fragmento que seja aí de camarão, por exemplo? Bom, quem é verdadeiramente alérgico a um camarão, a uma castanha, a gente costuma falar que cada um tem o seu limiar de tolerância. Ou seja, tem gente que consegue entrar em contato com traços, comida, por exemplo, que foi preparada numa mesma panela em que tinham preparado um camarão. Tem gente que consegue entrar em contato e não reagir, não ter nenhum sintoma. Mas tem gente que reage, que apresenta sintomas de reação alérgica, mesmo em contato com esses traços. Então, assim, primeiro de tudo, é importante avaliar e entender qual é o seu limiar de tolerância. E aí, de toda forma, a partir do momento que a gente entende, os cuidados que devem existir são no sentido de a grande questão de quem tem uma alergia dessa IgE mediada, que são os sintomas mais imediatos, é desenvolver a forma mais grave da reação alérgica, que é a anafilaxia. A exposição, ela deve ser evitada, ou seja, evitar o contato com esse alimento por conta do risco que a gente não tem como prever de quando pode acontecer uma anafilaxia. Então, tem de ter todo um cuidado para evitar essa exposição e também tem de existir um plano de ação que o médico costuma passar para o paciente do que fazer quando houver um contato, mesmo que seja acidental. A anafilaxia é aquela reação mais grave que pode dar fechamento de glote, desconforto respiratório e que eventualmente pode ser fatal. Então é importante evitar e, caso aconteça, reconhecer para tratar imediatamente. Ah, entendi. Então, cada paciente tem aí um plano de emergência, mais ou menos assim, que tem que ser tratado, assim. Tem que ser tratado ali com um médico, alergista, no caso, né, que vai passar este plano de emergência para a pessoa saber como socorrer, né, como se acontecer. Exato. E o que é o fechamento de glote? A gente escuta muito falar sobre isso, né? O que é a glote? Como que fecha? O que a pessoa sente? Quais são os sintomas? Como é isso? A glote é uma estrutura que fica, digamos, aqui nessa região nossa mais cervical. Quando tem contato com essas substâncias que você tem alergia, vários outros componentes da alergia vão ser liberados, especialmente a histamina, mas existem outras substâncias. E aí, essa glote, ela vai inchar, vai ficar mais edemaciada. Com isso, o ar, ele não vai passar direito, vai dificultar a passagem do ar. Então, a sensação que vai existir é de falta de ar, não consigo respirar, também não consigo falar e tem um aperto no peito. Assim, o fechamento da glote seria essa sensação de falta de ar e não consigo falar súbitas, por conta do inchaço da glote. E se fechar essa glote, nela inchar de uma maneira que ela feche, a pessoa pode até morrer?
Pode sim, Pode? é potencialmente fatal. Então, por isso que os sintomas iniciais costumam ser essa dificuldade de respirar, mas até uma própria rouquidão pode indicar. Então, é um sinal de alerta para, ou você, se tiver a medicação, que é a adrenalina, em casa, ou se não tiver, correr para o pronto-socorro mais próximo, porque é ela que vai ser a medicação salvadora nesse caso. Quais são os alimentos aí que provocam mais alergias, doutora? Assim, eu citei o camarão porque, assim, eu acho que é bem conhecido, né? As pessoas conhecem bastante, falam bastante sobre isso. Ah, eu sou alérgico a camarão. Tem outros alimentos perigosos, assim, também para essas pessoas? E por que eles desenvolvem? O que acontece com o organismo que as pessoas desenvolvem aí essa sensibilidade? Vamos lá, existem sim outros grupos alimentares, o leite, o ovo, a soja, as castanhas, que você mencionou, o amendoim e os frutos do mar, além do trigo. Todos esses são os mais, digamos, mais frequentes grupos alimentares relacionados a alergias. Claro que não são os únicos. Por exemplo, alergia a frutas, especialmente a banana, é uma coisa que vem aumentando nos últimos anos, vem se notando esse aumento. A gente ainda não consegue dizer exatamente por que é que as pessoas começam a apresentar essa sensibilidade a essas substâncias ou a esses alimentos. O que a gente sabe é que quando existe uma história familiar de alergia, não precisa ser uma alergia alimentar. Por exemplo, um pai ou uma mãe com história de uma alergia respiratória, asma ou rinite, a criança ela nasce com a maior chance de desenvolver alergia também. E aí pode ser alergia alimentar, pode ser alergia da pele. Existem alguns fatores que durante a gestação, durante os primeiros meses de vida, contribuem para isso, porque está muito associado ao desenvolvimento do sistema imunológico. Então, uso de, por exemplo, antibiótico na gestação, a mãe fez uso de antibiótico. Aleitamento materno nos primeiros meses é um fator protetor. Tudo isso tem uma relação com a formação da flora, das bactérias que moram na nossa barriga. E elas são um componente muito importante do sistema imunológico também. Nosso intestino é um órgão cheio de células do sistema imunológico. Qualquer coisa que interfira nisso pode, não é a única causa, mas pode estar relacionado a uma facilidade maior a desenvolver alergias no futuro. E aí essa exposição que a gente tem contato, né, com os alimentos ao longo da vida, nos primeiros meses, 6 meses, que é a introdução, pode levar ao desenvolvimento de uma alergia se você tiver esses fatores de risco. Entendi. Agora, doutora, vamos falar de um outro tipo de alergia, que eu tenho bastante curiosidade, né? Às vezes a gente chega no pronto-socorro, no hospital, numa clínica, né? Ou mesmo vai, sei lá, no laboratório, tirar sangue, e aí perguntam pra gente, você tem alergia a algum medicamento? Como saber se eu tenho alergia a algum medicamento, sendo que eu nunca consumi, de repente, aquele tipo específico de medicamento? E quais são os riscos, né, da gente aí ter alergia a um medicamento e não saber e, de repente, né, consumir esse medicamento? O que pode acontecer? Bom, para a alergia a medicamentos, não existe, assim, de uma forma geral, para as alergias, não existe uma triagem que a gente faça, ou seja, não existem exames que conseguem prever se eu vou ter alergia àquele medicamento ou não. É a história, o surgimento dos sintomas que vão realmente nos ajudar a entender. Agora, assim, se é um paciente que tem uma história de várias alergias, alimentar, respiratória, esse daí a gente tem um pouco mais de cuidado. Mas ele vai apresentar a mesma chance de ter alergia do que uma pessoa da população normal. Então, assim, não temos como prever. Os riscos, caso tenha contato com aquele medicamento e apresente uma reação alérgica, ela potencialmente evoluir para uma anafilaxia. Isso não é comum, é muito raro.
são mais crianças ou adultos que tenham passado por tratamentos com uso de imunossupressores. Esses daí que são aquelas medicações que abaixam mais a imunidade, esses daí têm uma chance maior de desenvolver alergia a medicamentos, mas não temos como prever. As reações alérgicas podem ser as mesmas que se apresenta quando tem contato com o alimento. Por exemplo, urticária, vermelhidão da pele, pode dar falta de ar, pode dar anafilaxia também. Os sintomas costumam ser bem semelhantes. Não tem jeito, então, né, da gente fazer, não tem como fazer um teste disso. Até me recordo de uma história, minha mãe uma vez tomou uma medicação e teve uma alergia horrível, assim, e a gente não sabia, né, ela nunca tinha sido exposta a este medicamento, e aí teve uma alergia. Então eu sempre tenho essa curiosidade, como descobrir se eu sou alérgica ou não a um determinado remédio? É curioso, sim. Doutora, me diz uma coisa, e os tratamentos hoje? Como são os tratamentos para as alergias? Eles são fáceis? É de fácil acesso? Como que é? Para as alergias, existem hoje em dia vários tipos de tratamento, ainda bem que tudo isso vem se desenvolvendo cada vez mais, tem muito estudo nesse âmbito, nessa área, e assim, por exemplo, para as alergias respiratórias, hoje em dia existe a classe dos antialérgicos, os antihistamínicos, que a gente usa em várias das alergias. Existem antialérgicos mais modernos, que dão menos efeitos colaterais, como sono excessivo. Existe a possibilidade para rinite, para asma, de fazer imunoterapia, que as pessoas conhecem muito como vacina para alergia, que ajudam muito a melhorar, dão um efeito prolongado, assim, ausência de sintomas por pelo menos 5 a 10 anos depois que você conclui o tratamento. Existe a possibilidade de fazer na asma os corticoides inalatórios, que são aquelas bombinhas em spray, que são super eficazes também e mudaram muito a vida dos pacientes asmáticos. No caso das alergias alimentares, que são mais graves, existe o que a gente chama de dessensibilização, que é também um tratamento para poder, em alguns casos, tem todos os critérios de análise de inclusão, mas é para seu organismo aprender a tolerar aquele alimento. E, por fim, existe a classe dos imunobiológicos, que são medicamentos mais modernos, eles são injetáveis e vão agir exatamente onde está o problema, são direcionados para onde está o problema. E também nos casos que são de mais difícil controle, mais difícil tratamento, eles são super eficazes. Então, assim, hoje em dia a gente possui um arsenal de tratamento muito grande. Existe muita possibilidade de melhorar a qualidade de vida de quem tem alguma alergia. A alergia ela é uma doença crônica, então assim, a gente não fala em cura de alergia, fala em controle. E com todas essas possibilidades de tratamento, hoje em dia esse controle é obtido na grande maioria dos casos. Você disse aí sobre rinite, só quem tem rinite sabe, né? O que é tirar uma blusa do armário, que está lá no fundo do armário, né? Passar uma vassoura na casa e quando sobe aquela poeira, realmente as pessoas que têm rinite sofrem bastante. Eu tenho propriedade para falar sobre isso, viu, doutora? Deixa eu só te fazer mais uma pergunta. Por que é importante tratar as alergias? Olha, as alergias, às vezes uma simples rinite, a gente subestima, um dia eu tô bem, outro eu tô em crise e vai conduzindo assim. A gente não imagina que elas podem levar a outros prejuízos. A própria rinite alérgica, elas podem impactar muito no sono, porque você não respira bem, o nariz fica obstruído, não dorme bem, fica cansado ao longo do dia, crianças diminuem o rendimento escolar e pode até, dependendo do grau de obstrução, evoluir também com a apneia do sono. Então, assim, as consequências, os efeitos de não tratar uma alergia
podem ser muito importantes. Da asma, uma asma não tratada, aquele pulmão ele vai ficar inflamado por muito tempo. E aí, no futuro, esse pulmão inflamado, lá quando a pessoa fica mais idosa, também dá outras consequências. Pode ficar um pulmão mais rígido, mais fibrótico, que a gente fala. Da alergia alimentar, quando você não trata também ou não procura orientação, é esse risco de ter contato acidental com o alimento e ter reações graves. A gente nunca sabe quando vai ser uma anafilaxia. Na alergia aos medicamentos, reconhecer e diagnosticar, até para orientar qual medicamento eu posso tomar, qual medicamento que eu não posso tomar. Isso também para facilitar o tratamento de outra doença ou de outro sintoma que você tenha, como também para evitar que você tenha reações graves. Então, assim, reconhecer e tratar essas alergias melhoram muito a qualidade de vida das pessoas. Excelente, doutora Thaís, muito obrigada por todas essas orientações. E você que está assistindo a gente, se tiver alergia, procure um médico, procure um tratamento, porque é um assunto sério, é um assunto perigoso, então a gente tem que se cuidar bastante. Doutora Thaís Moura, muitíssimo obrigada pela sua entrevista, pela sua participação aqui no Tudo Mais com a gente, viu? Muito obrigada a vocês mais uma vez, foi ótimo. Deus te abençoe, tchau, tchau. Amém, tchau, tchau. Viu só?